O que é a advocacia 4.0? Antes de entrar no conceito, assim, eu particularmente não gosto muito desse negócio de atribuir versões e fases em qualquer coisa que seja. É claro que eu sei que em determinadas situações, determinadas ocasiões, isso tem sua razão de ser e funciona. O conceito da quarta revolução industrial que a gente está vivendo agora faz todo sentido, porque a gente já tem historicamente a primeira, segunda, terceira revoluções industriais que são muito bem definidas cada uma dessas fases. Então é óbvio que também a advocacia 4, né, ou esse termo da advocacia 4.0 está diretamente relacionada com a indústria 4.0. A versão 4 que é isso, mas não é a quarta versão ou a quarta fase da advocacia, né? Enfim, mas é nesse conceito da indústria 4.0 que se baseiam muitos outros 4.0 espalhados por aí. Por outro lado, muitas pessoas, entidades acabam usando versões de alguma coisa para parecer mais moderno, parecer mais avançado, parecer mais atualizado, quando na verdade não existe aquele versionamento, né? São apenas números aleatórios que as pessoas vão inventando sobre as coisas e vão inflacionando, né, essas versões, que na verdade nem existem. Enfim, no caso da advocacia 4.0, ela está, como eu já falei, relacionada com a quarta revolução industrial, com a indústria 4.0, ou mais especificamente com a transformação digital, que é sim a relação direta que existe, né, da indústria 4.0 com a transformação digital que nós estamos sim vivendo. Isso é fato, isso não é teoria, isso não é marketing, não é moda, não é uma buzzword. Então, ao menos por enquanto, ou até que alguém venha sugerir uma versão 5.0, 6.0 e por aí vai, por enquanto a gente tem essa versão 4.0, é o que o mercado está usando e vamos tratar. De qualquer forma, tudo isso está relacionado com todo esse contexto que a gente está vivendo. Tá? Então, vamos tratar aquela velha história. Em Roma, faça como os romanos. Então, vamos seguir com esse termo e vamos tratar dele, porque nesse momento faz muito mais sentido a gente agregar conhecimento nisso do que ficar criando polêmicas vazias sobre o termo. Já que o termo está sendo utilizado, vamos falar dele. Então, entendidas essas premissas básicas aqui, né, principalmente sobre a minha opinião a respeito disso, eu quero trazer aqui nesse vídeo um pouco mais precisamente o que significa esse conceito, o que significa tudo isso que está acontecendo no mercado jurídico. Então, por definição, eu não vou trazer exatamente uma definição, né? Até porque, de novo, a gente está no meio do furacão de tudo que está acontecendo. Se por um lado é muito fácil a gente explicar o que foi a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, porque elas já aconteceram há 150 anos atrás, ou há um século atrás, no caso da terceira, mas a questão é, quando a gente está no meio no olho do furacão, tudo é mais difícil de ser categorizado, colocado em caixinhas, é isso, aquilo, aquilo outro. Então eu não vou trazer aqui definições exatas e precisas do que é a advocacia 4.0, até porque esse conceito ainda está se formando e talvez tão logo eles formem já venha o 5.0. Mas eu quero trazer alguns fatores que estão trazendo, né, provocando tudo isso. Então, primeiro, fatores externos do mercado, né? Primeiramente o próprio mercado. O mercado, de modo geral, está muito ligado com a questão da indústria 4.0, porque ela é um dos fatores, talvez até o principal fator da Revolução Industrial, que traz muitas tecnologias e que está acelerando esse processo todo. Então, a mesma aceleração exponencial que está acontecendo no mercado, inevitavelmente, acaba chegando no mercado jurídico. O mercado jurídico passou séculos
como uma bolha isolada de tudo que acontecia na sociedade, mas não tem mais como ser assim. Hoje o mercado jurídico está intrinsecamente conectado com o mercado em geral e vai sofrer abalo com as transformações que estão acontecendo agora. Outros fatores são todas as mega tendências, eu não vou falar delas, aqui no meu canal tem, visita o meu canal, eu falo sobre uma série das grandes mega tendências, você vai encontrar no meu blog também artigos sobre outras mega tendências. Então, as mega tendências são eventos ou situações que acontecem que envolvem, se não o mundo todo, uma grande porção da sociedade, uma grande porção de países, né? Então, por isso elas chamam mega tendências, não são tendências isoladas, e elas provocam mudanças realmente estruturais no mundo inteiro e que dali em diante acarretam comportamentos diferentes. E o outro fator externo, mas aí eu digo externo no âmbito de escritórios, é o sistema judiciário. O sistema judiciário já está trabalhando com a transformação digital, já está aplicando transformação digital. Também não vou entrar nesse assunto aqui, porque tem muita coisa acontecendo no sentido de automação, no sentido de novas tecnologias, de inteligência artificial lá no sistema judiciário, mas talvez isso seja assunto para um outro vídeo. Aqui eu quero falar dos contextos que estão forçando, né, isso que está sendo chamado de advocacia 4.0. Bom, ela traz também algumas dificuldades. O advogado tem uma dificuldade natural em lidar com grandes volumes de informações externas sobre tudo que está acontecendo. Como eu falei, os escritórios de advocacia se acostumaram a ser uma bolha fechadinha sobre tudo que estava acontecendo em volta e agora estão sendo obrigados a digerir tudo isso que está acontecendo. Claro que os advogados mais novos já vêm com essa energia, já vêm com esse hábito até de se conectar com tudo que está acontecendo no mundo em volta, sobretudo as tecnologias, os novos hábitos, embora a transformação digital não seja especificamente sobre tecnologia, ela é muito mais sobre cultura. Mas, enfim, existe essa dificuldade, até relutância de muitos advogados de se abrirem para entender tudo isso. Uma outra dificuldade e aí uma dificuldade que os escritórios passam no dia a dia, principalmente com o aumento de demandas, é conseguir organizar os documentos, organizar todos os processos que ocorrem dentro do escritório. Quanto mais o escritório traz novos clientes, mais dificuldade ele vai ter nisso, né? O volume de coisas para fazer aumenta. Outra coisa que os escritórios acabam enfrentando com dificuldade é a produtividade. Né? Com novas demandas, com muitas coisas para fazer, as equipes ficam sobrecarregadas e não conseguem mais dar conta de tudo e ter uma boa produtividade e ter boas entregas. Né? E isso não estou nem falando de prazos judiciais. Às vezes, né, em escritório que trabalha no consultivo também tem entregas. E às vezes não consegue entregar isso por conta de excesso de coisa para fazer. Outra dificuldade que os escritórios enfrentam no dia a dia é ter que dedicar uma parte do tempo nas tarefas administrativas. Todo advogado termina, né, a faculdade achando que agora vou advogar, e acaba vendo, principalmente, né, os que trabalham sozinhos, os pequenos escritórios e alguns médios, inclusive, acabam percebendo que eles passam boa parte do tempo fazendo tarefa administrativa, tarefa burocrática, e na menor parte do tempo eles estão ali efetivamente advogando. E uma outra, para encerrar aqui o capítulo de dificuldades, com o grande volume de escritórios, de advogados que tem no mercado, se torna cada vez mais difícil conquistar novos clientes, e aí a gente já traz um pouquinho da questão de não poder fazer propaganda, né, de não poder fazer publicidade, e embora existam os regramentos específicos para isso, então não vamos entrar aqui no radicalismo de que não pode fazer nada, pode sim, desde que bem feito, e dá para fazer coisa muito bem feita e com bastante eficácia, mas enfim, conquistar novos clientes também é uma dificuldade dos escritórios, dos advogados. Bom, diante de tudo isso,
muitas das dificuldades são atreladas a tecnologias, isso também gera dificuldade de implementar tecnologias. E aí, a transformação digital, como eu falei, chega para impactar todo esse mercado, todo o ecossistema jurídico. Se de um lado o sistema judiciário está se agilizando para isso, do lado dos escritórios isso está acontecendo mais dos grandes, dos médios, pequenos e autônomos, não necessariamente. Então aí, o que está envolvendo essa transformação? O que envolve essa transformação digital? Onde que ela impacta? Ela impacta principalmente, primordialmente, na cultura. Tá? A transformação digital ela é menos sobre tecnologia e mais sobre cultura organizacional, cultura digital, sobre mentalidade. Então aí a gente está falando de não só desenvolver essa cultura, que tem que ser de cima para baixo, tem que ser dos sócios para baixo, mas também valorizar nos colaboradores as chamadas soft skills, né? As habilidades emocionais, psicológicas e criativas. Deixar um pouco de lado as habilidades técnicas, lógico que elas sempre vão continuar existindo, mas hoje ninguém mais contrata exclusivamente pela habilidade técnica. Ela é importante, vai continuar sendo, mas é importante também hoje em dia dar foco nas habilidades criativas e emocionais, que são as chamadas soft skills. Então a transformação digital envolve isso, envolve tecnologias, envolve automação, envolve inovação. Muitos escritórios vão ter que passar por algum processo de inovação para se adequar a esses novos tempos, para criar novos modelos de negócio, para se diferenciar, para criar vantagem competitiva em relação à concorrência. O mercado vai se tornar muito mais competitivo. E quem não buscar inovação, quem não buscar vantagem competitiva, não vai conseguir sobreviver. A transformação digital traz também os métodos ágeis que ajudam na gestão do dia a dia do escritório, né? Eu acabei de falar que o quanto a parte administrativa e até a parte de workflow do trabalho, da produção jurídica, ela consome um dos recursos mais importantes, que é o tempo. Então, os métodos ágeis estão aí para isso. E, por último, dados. Transformação digital, uma das coisas mais importantes que ela traz é dados. Dados para, principalmente, embasar a tomada de decisão. Então, isso significa que acabou a era do achismo. Ninguém mais deveria tomar uma decisão porque acha que talvez aquilo, acha que não sei o quê. Entendeu? O correto é se tomar decisão com base em dados, utilizar dados, porque hoje você tem dados vindos de tudo que é lugar. Então, quais as soluções que essa transformação digital está trazendo para o mercado jurídico? Em primeiro lugar, pesquisa jurídica nas diversas esferas, né, do judiciário, feita por computadores que fazem isso de uma forma extremamente mais rápida. A análise de contratos por inteligência artificial, automação de documentos, feita por robôs, redes de profissionais que agilizam uma série de atividades, resolução de conflitos online, que desonera o sistema judiciário e ganha tempo, né, para todos os lados, o atendimento a clientes feito por chatbots, o conceito de tax tech, que traz muita agilidade para os escritórios tributários, e utilizar dados, adotar a mentalidade data-driven, né, a mentalidade orientada a dados, que no meio jurídico já ganhou 2 nomes específicos. A volumetria, que trata da produção jurídica, e a jurimetria, que estuda os dados, né, todos os dados gerados pelas decisões nas diversas esferas dos tribunais. E aí, como escritório, como que o profissional de direito pode aderir a isso? Eu não vou trazer aqui um passo a passo, né, porque cada um vai ter o seu método, mas eu vou trazer alguns pontos que são importantes e necessários para fazer isso acontecer. O primeiro deles, inevitavelmente, é a digitalização. O que é a digitalização do escritório? É diferente de informatização. A informatização ocorreu lá no comecinho da década de 90, quando todo mundo começou a utilizar computador, utilizar redes, utilizar a internet, mas só tinha esses equipamentos, né, esses hardwares e softwares, mas sem tirar todo o proveito que eles têm para oferecer. Então a digitalização é
usar esses equipamentos todos para tirar dados, tirar informações, transformar isso em inteligência e, né, usar cada vez isso mais para insight do próprio negócio, para tomar decisão, enfim, essa é a grande diferença entre a digitalização e a informatização. Então, antes de qualquer coisa, é criar uma mentalidade digital para usar efetivamente todos esses equipamentos. Um outro ponto é ter foco na produtividade, se preocupar com a produtividade. A automação serve justamente para tirar do advogado as tarefas repetitivas e monótonas que ocupam muito tempo e deixar o robô fazer isso. E o advogado vai tratar das atividades que exigem criatividade, que exigem estratégia, que exigem aspectos mais emocionais para serem desenvolvidos. Então, o robô fica com a parte técnica e operacional repetitiva, né? O trabalho braçal, efetivamente. E com isso ganha-se muita produtividade. Outro ponto é justamente a criatividade e estratégia que eu acabei de falar. Se o robô vai se ocupar das tarefas chatas, vamos dizer assim, o advogado vai ter muito mais tempo para pensar estrategicamente, para usar a criatividade dele para advogar efetivamente. O outro ponto é criar conexões. O escritório, o universo jurídico, de modo geral, deixa de ser uma bolha hermética e passa a ter necessidade de se conectar com os diversos stakeholders do mercado, não só com o cliente, mas com todos os stakeholders do mercado. Eu desenvolvi um conceito de marca jurídica onde eu consigo mostrar bem como funcionam todas essas relações. Procura nos meus conteúdos, nos meus artigos, que você vai te ajudar a entender isso melhor. Outro ponto de como aderir a essa transformação digital. Entender o que é o ecossistema de inovação. E aí eu não estou falando só trabalhar com startups, não. Trazer a inovação para dentro do escritório. Trazer talvez a mentalidade de startup para dentro do escritório. E a inovação aqui significa, também não é trazer grandes revoluções, não. Inovação significa adotar pequenas melhorias em algum processo. Tá? Então, o que você consegue organizar melhor e fazer funcionar melhor hoje no seu escritório? Talvez seja necessário você fazer um mapeamento de processos para daí, e aí processos não é processo judicial, tá? É processo do workflow da produção jurídica, workflow administrativo, enfim, como as coisas funcionam dentro do escritório. Isso pode ser otimizado com pequenas inovações, com pequenas melhorias incrementais dentro do próprio escritório. E por último, vou me repetir, porque esse assunto é muito importante. É a mentalidade digital, é o mindset digital. Ninguém vai entrar na transformação digital, ninguém vai iniciar essa jornada de transformação digital sem adotar, sem adquirir uma mentalidade digital. Então, esses são os principais conceitos da advocacia 4.0. Eu falei de todos eles aqui de forma bastante superficial, porque são muitos conceitos. Eu tenho já outros vídeos falando de alguns desses conceitos um pouco mais a fundo. Futuramente vou ter novos vídeos tratando de outros assuntos, porque esse assunto da advocacia 4.0 ele só vai aumentar, ele só vai ficar mais complexo. Então, vamos entender aqui que esse vídeo é como se fosse um índice geral, para daqui em diante a gente desmembrar tudo isso, tá? E eu quero te ajudar a entender com futuros vídeos, desmembrando cada um desses aspectos, e a gente vai mais a fundo em cada um deles. Eu espero que isso tenha te ajudado. Se você gostou e conhece alguém que também está precisando dessa informação, compartilha esse vídeo com seus colegas e se inscreve no canal e fica por dentro dos próximos vídeos que eu vou trazer sobre esse assunto, sobre a transformação digital no universo jurídico. Até a próxima!